Meu nome é Valéria, o pessoal no centro me chama de Val. Com a nossa última aula do curso Os Chakras e a Meditação segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos trabalhar com a ideia dos chakras, do alinhamento dos chakras, né? A gente já trabalhou até bastante com essa ideia durante o nosso curso, mas a gente hoje vai ver efetivamente que a prece, a meditação, mantras, né? A gente vai ver aqui algumas formas de fazer com que esse equilíbrio possa acontecer de uma forma bem específica. Para iniciar, então, vamos começar com uma oração, pedindo a espiritualidade superior que possa nos conduzir, que possa nos aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, que ele possa fazer com que a nossa mente se abra para os ensinamentos que vão ocorrer hoje, para os aprendizados que vão acontecer, para que ele possa então, para que toda essa espiritualidade possa então trabalhar no sentido positivo, para que essa live possa ser esclarecedora e enriquecedora na vida de cada pessoa. Assim é, que assim seja. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é necessário especificamente para fazer esse alinhamento dos nossos chakras. Existem gradações durante o nosso processo existencial. Quanto mais danificado os chakras estiverem, mais a gente vai precisar de ajuda, de auxílio. Quanto mais do inicinho do dano a gente pegar, mais a gente consegue trabalhar isso sozinho, com a prece, com a meditação, mas quando a gente está com chakras muito danificados, efetivamente muito, aí a gente vai precisar da ajuda, do passe. A gente já falou sobre o passe, né, em encontros anteriores, também de outras técnicas que podem ser interessantes. Então, nós vamos trabalhar todas essas ideias hoje. Aqui a gente tem os 7 chakras, ou como chama André Luiz, os 7 centros de força. Algumas literaturas falam que o nome chakra é equivocado, mas, na verdade, é o nome que vem desde o momento em que as primeiras civilizações os estudaram. O André Luiz o chama de centro de força, mas, assim, o nome mais conhecido é chakra. E o próprio André Luiz, ele fala que os hindus eles estão muito à frente de nós nos estudos sobre os centros de força. Então, não vejo nenhum problema em chamá-los de chakras e também de centros de força. Somente uma nomenclatura para a mesma coisa. Eu já apresentei para vocês o médico Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é um especialista na glândula pineal e em todas as questões ligadas a ela. E nós já vimos que os chakras coronário e frontal, eles são diretamente ligados à glândula pineal. E hoje eu vou mostrar um vídeo dele bem rápido, que fala sobre a questão das doenças, que são aquilo que a gente também precisa trabalhar, né? Se os chakras estão desalinhados, se eles estão desencontrados, se eles estão com algum problema, eles vão causar problemas no nosso corpo físico. Então, vamos ver aqui, né, essa visão científica sobre isso, ok? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um termo hindu, que é o chakra. Chakra também colocado como centros de força na obra psicográfica de Francisco Cândido Xavier, particularmente no livro Evolução em Dois Mundos, com mais profundidade analisando essa questão. Os chakras seriam vamos dizer assim, um vórtice ou uma espiral de energia, uma concentração de energia em determinados pontos do organismo que assume ou assumiriam uma forma de um lótus, de uma flor, de uma, enfim, de algo que apresenta uma dinâmica de energia, de entrada e saída de energia, e ligados a várias estruturas do nosso organismo e ao seu funcionamento. No caso, quando nós vamos dissecar um corpo, ou quando eu digo dissecar, você vai estudar a anatomia de um corpo, e você não encontra nenhum chakra ali, não é visível ao olho nu, nem é palpável. Na verdade, o chakra está localizado no corpo energético. Mais particularmente, se nós formos falar numa linguagem kardeciana, no corpo perispiritual, ou seja, o corpo do espírito. E os chakras são profundamente estudados pela medicina ayurvédica, que é a medicina hindu, que estuda essa anatomia do invisível, vamos dizer assim.
E interessante que na história da anatomia humana há alguns fatos curiosos. Por exemplo, um dos estudiosos da anatomia mais importantes da história da medicina foi Leonardo da Vinci. Nós estamos acostumados a entender o Leonardo da Vinci como um engenheiro, um tecnólogo, além de um artista, mas ele era também anatomista. E a descrição que nós temos hoje da anatomia, por exemplo, do útero, foi primeiramente demonstrada por Leonardo da Vinci, nos seus detalhes, como nós hoje encontramos nos livros de anatomia. Naturalmente que quando a anatomia ela se aprofunda nos estudos microscópicos, então nós alcançamos uma compreensão da estrutura do organismo que não havia na época. Mas a anatomia macroscópica, visível ao olho nu, no que diz respeito ao útero, o Leonardo da Vinci ele demonstrou. E curiosamente, ele coloca nos atlas de anatomia vamos dizer assim, um duto que vai das mamas para o útero. E de fato esse duto não existe. Você vai dissecar um cadáver, você não vê um duto que vai das mamas para o útero. Mas na época achou-se que ele existia de fato, do ponto de vista de estrutura anatômica. Tanto que no alemão, eu não sei falar o alemão, nem vou me arriscar aqui. Mas o significado de útero em alemão é a taça de leite. Porque a ideia que se tinha é que por esse duto o leite saía da mama, ia até o útero para alimentar o bebê. Mas de fato não havia esse duto. Esse duto existe sim como um meridiano, ou seja, como uma estrutura anatômica do corpo perispiritual. Esse corpo perispiritual, ou corpo bioeletromagnético, ou corpo do espírito, ele é profundamente estudado pela medicina chinesa, através dos conhecidos meridianos, que são canais de transmissão magnética de pontos a pontos no nosso organismo e que são todos mapeados pela anatomia da medicina chinesa. Se nós somarmos o conhecimento da medicina chinesa com a medicina ayurvédica, nós vamos ter toda essa fiação de meridianos que percorrem todo o organismo e os centros de força, os chakras, que concentram forças nesse corpo bioeletromagnético e que transferem essas energias para o nosso organismo. E nós poderíamos dizer que com o progredir das aparelhagens médicas, na medida em que vão se descobrindo aparelhos que possam mensurar, medir e transformar em imagem as energias do corpo bioeletromagnético, nós vamos ter uma medicina visualizando com aparelhos essas estruturas. Então, o que são os chakras? Os chakras são concentrações de força eletromagnética em determinados pontos do organismo. E nós vamos encontrar chakras, desde chakras macroscópicos, ligados, por exemplo, ao sistema nervoso autônomo, e já vou explicar isso, e chakras microscópicos, ligados às células, que são unidades que compõem o nosso organismo, microscópicas. E as células apresentam pequenos chakras, para não dizer chacrinhas, que até fica interessante. E esses chacrinhas, eles estão ligados às organelas celulares, são estruturas microscópicas no nosso organismo. Então, existem infinitos pontos de concentração de força no nosso organismo. Mas o que vulgarmente se conhece são os chakras ligados ao sistema nervoso autônomo. Então nós temos o chakra coronário bem no topo da cabeça, o chakra frontal bem assim, em cima da testa, nós temos o chakra laríngeo aqui na altura da garganta, do pomo de Adão, do gogó, vamos chamar assim, não é? O chakra cardíaco ligado ao coração. Nós temos o chakra esplênico do lado esquerdo, próximo bem próximo às costelas, ao tórax, que é ligado ao baço. O baço é um órgão hematopoético, ou seja, um órgão ligado à produção do sangue. E nós temos o chakra gástrico, bem na altura da boca do estômago, também chamado plexo solar, que ele centraliza as energias ligadas ao universo do físico.
Aí nós temos o chakra básico, ligado a essa região atrás, onde fica o cóccix, o osso cóccix. E nós temos o chakra genésico, ligado aos órgãos genitais, as glândulas reprodutivas, sejam elas os testículos, sejam os ovários. E esses são os chakras conhecidos, popularmente mais conhecidos, vamos dizer assim, talvez sejam os chakras centrais da anatomia desse corpo, que é o corpo bioeletromagnético. Muito bem. O interessante é o seguinte, que os chakras todos são ligados ao sistema nervoso autônomo. O que é o sistema nervoso autônomo? O sistema nervoso autônomo é um tipo de inervação que parte lá do cérebro e que vai inervar as vísceras. Então nós temos nervos que inervam, por exemplo, a tireoide, o coração, os pulmões, nervos que inervam o estômago, o aparelho digestivo, as gônadas. Então esses nervos que inervam as vísceras são do sistema nervoso autônomo. Por que chama autônomo? Porque funciona sem a nossa vontade. Então seu coração bate, mas você não tem controle mental sobre a batida do coração. O seu estômago se movimenta, o seu intestino, suas glândulas funcionam por uma ordem de comando inconsciente. Você não tem domínio cognitivo, domínio consciente sobre isso. Então é o chamado sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo ele é intimamente ligado às emoções. Então são as nossas emoções, que aliás as emoções são parte de nós mesmos que nós não temos controle, na maior parte das vezes. A emoção é difícil controlar, daí frequentemente as pessoas apresentam, nós apresentamos momentos de medo, momentos de desgosto, momentos de desespero, momentos de aflição, de angústia, momentos de ansiedade, momentos de alegria, momentos de expressão, de energia, momentos de raiva. E essas emoções, muitas vezes nós não temos controle, mesmo que a gente não queira ter raiva, tem, mesmo que não queira ter angústia, tem, e ter mágoa, e tem. A gente não tem controle, é difícil termos controle sobre as emoções. Essas emoções interferem diretamente no sistema nervoso autônomo, ou seja, na nossa víscera. Aí o indivíduo tem uma emoção que acelera o coração dele, ele não consegue controlar, uma ansiedade, uma angústia que provoca esse tipo de sensação, às vezes sensação de falta de ar, que provoca alterações de tireoide. O que tem tido de problema de tireoide é uma coisa fora de série. A psicossomática da tireoide, a tireoide é muito sensível à desestrutura de nossas emoções e ela sofre os reflexos diretos das alterações emocionais ao longo dos anos, e nós temos uma quantidade imensa de pessoas com problemas tireoidianos. Então é o sistema nervoso autônomo que está ligado ali. Quer dizer, emoções que nós não controlamos, que se refletem no aparelho reprodutor, os problemas ovarianos, problemas uterinos, problemas digestivos, as colites decorrentes das ansiedades, as colites autoimunes, ulcerativas também ligadas intimamente ao comportamento. Então, isso é o sistema nervoso autônomo. E os nossos chakras, esses referidos que nós falamos, quais sejam o coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o esplênico, o gástrico, o básico, o genésico, estão ligados a regiões do organismo onde há concentração de neurônios, de toda uma fiação elétrica, porque o neurônio traz atividade elétrica para as vísceras, onde há uma concentração dessa atividade elétrica nessas regiões, quais sejam as regiões das glândulas, das vísceras e todo esse território intimamente ligado às emoções, para nós dizermos melhor, ligado ao nosso estado da alma, ao nosso ânimo, não é? Ao estado da alma. E, portanto, os chakras vão ser representações formais do nosso estado emocional, do nosso estado de espírito. Bom, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Exatamente isso. Os chakras eles vão ter essa disfunção quando a gente se descontrola emocionalmente. Como ele disse, é muito difícil a gente estar equilibrado, emocionalmente. Mas isso não é impossível, né? É difícil, mas não é impossível. A gente pode buscar esse equilíbrio
através de determinadas ferramentas que a gente pode ter na vida para poder, então, alcançar o equilíbrio que a gente tanto precisa. E alcançando esse equilíbrio, a gente também equilibra os nossos chakras e faz com que as doenças que a gente tenha no nosso corpo físico possam ser diminuídas, possam ser até mesmo curadas, certo? Muitas pessoas se curam de muitas coisas. Por quê? Porque conseguem alcançar esse equilíbrio necessário das emoções para que elas não influenciem nos chakras e para que isso, então, não vire alguma coisa somática no corpo. Né? Tudo que vem da emoção, tudo que vem dos sentimentos é somatizado pelo corpo de alguma forma. É como se o corpo fosse a maneira como a gente colocasse para fora aquilo. Né? Então, e isso vai atingir aquele órgão nosso que é mais sensível. Portanto, o nosso chakra que é mais sensível vai ser atingido e aí vai gerar, então, a doença que vai desencadear uma série de problemas para a nossa existência. Então, como equilibrar os chakras e como minimizar essas doenças que podem acometer o nosso corpo. Então, vamos lá. A importância do alinhamento dos chakras. Os chakras não refletem apenas aspectos de energia física e emocional, mas também podem estimular dons e virtudes. Logo, se algum deles estiver bloqueado, toda a harmonia do corpo estará comprometida. Um bom alinhamento com o chakra laríngeo, por exemplo, permite que a pessoa se expresse de forma clara, com habilidades apuradas de compreensão para falar e ouvir. O desequilíbrio, por outro lado, pode comprometer a forma com que se comunica, de se comunicar, provocar tosses e até mesmo distúrbios vocais. Como nossos aspectos físico, emocional, mental e energético estão interligados, todo o corpo se beneficia com o alinhamento dos chakras. Isso é o que a gente chama de holístico, né? Quando a gente trabalha alguma coisa de forma holística, a gente está trabalhando o aspecto físico, emocional, mental e energético, holisticamente, então, globalmente, integralmente. Consequentemente, nos tornamos menos ansiosos e estressados, dormimos melhor, a mente fica mais clara, com pensamentos mais positivos, o corpo ganha vitalidade e disposição. Como equilibrar os chakras? Então, aqui eu trouxe algumas sugestões. Não são as únicas, né? Não vou esgotar o assunto agora, mas são algumas. Então, a primeira, com oração, com a prece. A segunda, com meditação. A terceira, com a repetição de mantras. A quarta, com terapias. A quinta, fazendo yoga, fazendo tai chi. E com afirmações positivas. Mas, por exemplo, a gente vai ver cada uma delas separadamente. A atividade física, por exemplo, ela é alguma coisa bem benéfica para o nosso corpo e também vai ajudar a alinhar os chakras, certo? Uma massagem relaxante também vai ajudar. Então, tem inúmeras outras maneiras de fazer esse alinhamento que eu não coloquei aqui, porque senão a gente não conseguiria finalizar o assunto. Então, primeiro, vamos trabalhar essa questão da oração, da prece, que é algo que nós podemos fazer por nós mesmos, individualmente, a qualquer momento do dia, a qualquer hora que a gente quiser, onde quer que a gente esteja, a gente pode estar em prece. O tempo inteiro da nossa vida, a gente pode estar em prece. No ônibus, no trabalho, na hora do almoço, no restaurante, no banheiro, né? Em qualquer lugar em que a gente esteja, a gente pode estar em conexão direta com a espiritualidade. E isso ajuda a gente a se harmonizar, a gente a se equilibrar e, portanto, também a equilibrar os nossos chakras. Então, a oração, a prece, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo. Além da vontade, a prece é outro recurso inestimável. A oração eleva as vibrações espirituais de quem ora e atrai a assistência dos bons espíritos, criando-se um clima de serenidade necessário ao bom aproveitamento da irradiação e energia magnético-fluídicas. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. A prece, portanto, é uma ferramenta dada por nós pelo próprio Cristo, né?
Orai e vigiai, estejais em oração, converse com o Pai. Ele nos deu de presente a oração do Pai Nosso, para que a gente possa, então, fazer essa oração constantemente, para que a gente possa equilibrar o nosso corpo como um todo. A gente vai ver no finalzinho que a oração do Pai Nosso tem uma relação direta com todos os nossos chakras, isso é muito interessante, né? Então, assim, a prece é uma ferramenta importantíssima para que a gente possa estar equilibrando a nós mesmos e, portanto, a todos os nossos centros de força. Conceito de prece. Então, a gente tem aqui, a prece é um tipo de apelo que permite à pessoa entrar em comunhão com Deus, Jesus e com os espíritos superiores, a fim de receber proteção e auxílio. Sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. Isso está lá no Livro dos Médiuns, né? Dado para nós por Allan Kardec. Esses slides aqui sobre a prece são slides da própria FEB. Então, assim, ele fala ali que proteção e auxílio, mas a gente também pode fazer preces de agradecimento. É muito importante a gente fazer preces de agradecimento, agradecendo a espiritualidade, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus por tudo que nós somos, por tudo que nós podemos ser, por tudo que nós estamos na Terra, por tudo aquilo que está em torno de nós. Nesse momento, por todos os empréstimos que nós conseguimos adquirir na Terra, nesse momento em que a gente está aqui, o nosso próprio corpo físico, né, a nossa capacidade de falar, de se expressar, os nossos órgãos funcionarem de maneira perfeita, a gente precisa sempre agradecer. A prece também pode ser de agradecimento, ela deve ser de agradecimento. E a prece de agradecimento, ela vai também energizando o nosso corpo como um todo, para fazer com que esse alinhamento dos chakras ocorra. Benefícios da prece. O hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora, né? Isso lá nos slides da FEB, falando para a gente. Então, esse campo de força positivo vai ser criado em torno de quem ora. A luz vai se expandindo de dentro para fora, e a gente vai, então, ficando brilhoso. E quando a gente brilha, quando a gente está nesse movimento, a gente está com a nossa energia elevada. Isso faz com que a gente atraia bons espíritos, espíritos de luz, que vão compartilhar com a gente essa energia de amor, né? Essa energia de luz. E a gente afasta os espíritos obsessores. Então, a gente fica mais tranquilo, nosso pensamento fica mais sereno, e a gente consegue organizar melhor aquilo que a gente pensa. Por isso, muito importante orar, porque a gente entra em equilíbrio. E no momento que a gente entra em equilíbrio, a gente vai alinhando todos os nossos chakras, com graça, com leveza, né? Nesse momento, a gente está com tudo alinhado, tudo bonitinho. Se algum está bloqueado, ele vai começando a desbloquear. Mas a gente tem que manter essa energia da oração durante o nosso dia todo, sem se desequilibrar. No momento de desequilíbrio, o que vai acontecer? A gente se desestabiliza e aí vai danificando mais um pouquinho aquele chakra que já está desequilibrado. Por isso, a gente precisa se manter em prece o dia todo, em todos os momentos, em todos os lugares que a gente estiver, repetindo mesmo uma oração como um mantra, né? Repetindo, mesmo que seja uma oração que a gente tenha memorizada, como o Pai Nosso, ou qualquer outra, a gente pode ficar repetindo, ou então entrando em contato com as nossas próprias palavras, com Deus e com a espiritualidade maior, mas não se perder da oração, porque ela faz com que a gente esteja em contato, faz com que a gente esteja equilibrado, e faz com que aquilo que o Dr. Sérgio disse, que é muito difícil, né? Equilibrar os sentimentos, manter os sentimentos equilibrados, faz com que isso seja possível. Então, a gente precisa ter o hábito da oração na nossa vida durante o nosso dia como um todo. Acordar fazendo uma oração, passar o dia fazendo uma oração e dormir fazendo uma oração também. Outro grande benefício proporcionado pela prece é atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, que pelos canais da intuição ou da inspiração vem sustentar o indivíduo. Se a gente está com a energia, né, expandida, se a gente está com a energia brilhando
a gente vai atrair os nossos benfeitores, os nossos espíritos de luz e outros espíritos de luz, que podem nos dar conselhos salutares, que podem nos dar conselhos que vão ser eficientes para a nossa vida, para que aquele dia seja bom, para que a gente possa construir e plantar coisas boas. Ação da prece. A pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de energias salutares, que beneficia a si mesma e a quem se encontra no seu campo de ação. Então, quando a gente ora, a gente abre esse canal do chakra coronário para que a oração possa entrar, né? E aqui do chakra frontal. Então, a oração vai entrando pelo frontal e atuando através do coronário no corpo como um todo, certo? Então, é muito importante a gente trabalhar essa questão da oração. Os espíritos orientadores recomendam insistentemente a oração como um bom hábito, que deva ser incorporado ao cotidiano da existência. É isso que eu falei, a gente precisa se habituar a rezar, a gente precisa ter o hábito da oração, ficar em oração durante todo o nosso dia, para que a gente possa expandir essa luz, equilibrar os nossos sentimentos e as nossas sensações. A maneira correta de orar, qual será? Não existe uma maneira efetivamente correta, né? Existem maneiras de orar, mas nenhuma delas é mais correta ou menos correta. São maneiras, certo? Então, orar em secreto. Então, você fica quietinho ali, no meio de todo mundo que está, e você fica baixinho fazendo a sua oração ali, sem ninguém saber. Oração simples, sem excesso de palavras. Não precisa ter palavras bonitas na oração, palavras que a gente não compreenda, né? Tem algumas orações que a gente memoriza que tem palavras que a gente nem sabe o que significam, e a gente está proferindo aquelas palavras sem muitas vezes saber o que elas significam. Então, simples, objetiva, falando diretamente com Deus. A oração deve falar ao coração. Então, a gente, quando faz a oração, ela sai de dentro da gente para fora, de uma maneira simples, mas calorosa. E isso vai tocar o nosso coração. É um movimento de ida e de volta. A oração coletiva deve ser inteligível. Então, se todos forem fazer uma oração juntos, em conjunto, ela precisa ser entendida por todo mundo que está rezando, precisa ser entendida, as palavras proferidas precisam ser compreendidas por todos aqueles que estão ali em torno fazendo oração. A oração ante as provações, né? A gente precisa, no momento que a gente está passando por aquele momento X ali, em que a gente precisa tomar uma decisão, antes de tomar a decisão, entre em oração. Essa oração secreta, essa oração profunda, essa oração que ninguém mais precisa saber que você está fazendo. Jesus, Senhor Deus, Mestre amado, me conduza na decisão desse momento, que eu possa tomar a melhor decisão, a mais assertiva. Fala isso intimamente, antes de tomar a decisão. Não deixa a ansiedade chegar e corroer, né, a alma. Guarda. E aqueles passinhos que eu sempre falo, observa, compreende, toma consciência e age. Para isso, a gente precisa estar, então, consciente. Então, a provação acontece, o momento de provação está ali, faz oração. Faz oração intensamente, para que você possa, então, tomar a melhor decisão conscientemente. A oração e o perdão das ofensas, né? Então, lá na oração do Pai Nosso mesmo, ele fala, né? Perdoai os nossos inimigos, assim como perdoai a nós, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, a gente pede para ser perdoado conforme a gente perdoa. Então, a gente precisa ter o perdão em nós, sempre. Por mais drástica que seja a atitude do outro com relação a gente. A prece na reunião mediúnica, né? Nós que somos médios, é muito importante a gente ter consciência de que antes da mesa mediúnica, antes de iniciar os trabalhos na mesa mediúnica, a gente precisa estar em prece, em oração, porque ela harmoniza o ambiente, favorece a manifestação daqueles que são realmente necessitados e beneficia o entendimento dos médios com relação aos espíritos. A gente vai ter mais clareza para poder receber as mensagens que são enviadas para a gente na hora da mesa mediúnica. Os espíritos sofredores reclamam preces e estas lhes são proveitosas, porque, verificando que há quem pense neles,
sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Nós vimos em várias literaturas espíritas tem essa informação também no nosso lar, que a oração chega para aquele que está desencarnado, né? A partir do momento que ele procura, que ele busca essa oração, ele vai ter conhecimento dessa oração. A gente viu aquela sobrinha do Lísias, né, no nosso lar, ela chegou no estado deplorável e ela viu quantas pessoas oravam por ela. Ela pôde perceber quantas pessoas faziam oração por ela. Apesar de ela, naquele momento, não ter dado tanta atenção para isso, é importante, e principalmente para alguns espíritos que já começaram a tomar consciência, entender que eles não estão abandonados, que eles podem, sim, se recuperar, se regenerar de todo aquele sofrimento pelo qual ele está passando. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-os, incute-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviar-lhes o pensamento do mal. É nesse sentido que a prece pode não apenas aliviar, como abreviar seus sofrimentos. E na mesa mediúnica esse movimento também ocorre, né? Ali na mesa mediúnica, nós médiuns estamos preparados para receber ali espíritos que estão no momento crucial, em que eles estão pedindo ajuda, em que eles estão pedindo socorro, que uma prece de alguém os levou até ali. E eles entendendo que existe ali uma harmonia da prece, uma elevação, muitas vezes eles têm a coragem, então, de se manifestar e de falar o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo, para serem socorridos, para serem ajudados naquele momento. Deus é uma frequência que existe dentro de você. Sintonize. E a gente pode sintonizar essa frequência através da prece, também através da meditação. Através de várias ferramentas, a gente pode se sintonizar com Deus. E a prece é uma delas. Então, a gente precisa estar em sintonia com Deus, com Jesus, com a espiritualidade maior. E com isso, a gente vai harmonizando a nossa frequência e alinhando, consequentemente, os nossos chakras. Melhorando tudo na nossa vida. O nosso sono, a nossa saúde e tudo aquilo que o Dr. Sérgio falou. Frequências sutis divinas na hora da prece, né? Inatingíveis. Frequências sutis, então, entram através do nosso chakra frontal, vão fazer comunicação com o coronário e vão, então, trabalhar todos os nossos chakras de uma maneira conjunta. Isso é muito interessante a gente perceber, olha só. Rezando com emoção espiritual. Então, quanto mais profunda é a prece, mais ela vai trazer benefícios para nós, para o nosso corpo físico, para o nosso corpo mental, para o nosso corpo espiritual. E a irradiação dessa prece, ela vai ter como irradiar em nós através do centro de força, através dos chakras, né? A gente vai ter aí, ó, a entrada aí dessa luz que vem pela prece, né? E que vai irradiando pelo nosso corpo como um todo. A oração que nos alimenta. Descem sobre a fronte humana, em cada minuto, bilhões de raios cósmicos, oriundos de estrelas e planetas amplamente distanciados da Terra, sem nos referirmos aos raios solares, caloríficos e luminosos, que a ciência terrestre mal começa a conhecer. Os raios gama, provenientes do elemento rádio, que se desintegra incessantemente no solo, e os de várias expressões emitidos pela água e pelos metais, alcançam os habitantes da Terra pelos pés, determinando consideráveis influenciações. E em sentido horizontal, experimenta o homem a atuação dos raios magnéticos, exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelos próprios semelhantes. Nesse circuito que permuta incessantemente os raios divinos expedidos pela oração santificadora, convertem-se em fatores adiantados de cooperação eficiente
e definitiva na cura do corpo, na renovação da alma e iluminação da consciência. Eu tenho o hábito de, quando estou pegando sol, né, eu peço ao sol que ele só derrame sobre o meu corpo energias salutares para ele, que só o meu corpo só absorva do sol energias que sejam salutares. Eu peço isso ao sol. Quando eu estou perto da água, eu peço também a água que ela possa, num mar, num rio, numa cachoeira, ou mesmo no próprio banho que a gente toma todos os dias, que aquela água possa purificar o meu corpo, que eu possa aproximar de mim as energias salutares daquela água. Isso também é oração. Isso também é estar em contato com a natureza que nos circunda. Nós estamos na Terra, temos um corpo físico próprio da Terra, né? E o nosso corpo físico depende dos elementos da Terra para ficar bem. Então, se a gente está em contato com esses elementos da Terra e aí do universo, como o Sol, as estrelas, a Lua, a gente pode pedir à Lua também que dê um banho de luz prateada no nosso corpo e que o nosso corpo só capte aquelas energias que são salutares para o nosso corpo. Então, na oração, a gente capta essas energias do universo. Lembra que a gente viu que o chakra coronário, ele capta energias do universo como um todo, né? Ele estando equilibrado, ele vai captando do Sol, das estrelas, da Lua, dos meteoros, de tudo que está em torno de nós. O fluido cósmico universal, que está no universo como um todo. Então, ele vai captando isso no nosso corpo. E a oração também vai estar trazendo essa captação dessas energias salutares de todos os elementos da Terra e dos elementos do universo para o nosso corpo, fazendo com que a gente possa ter o nosso corpo alinhado, que a gente faça os nossos chakras fiquem alinhados para que o nosso corpo fique, então, harmonizado. Outra ferramenta que a gente tem para poder fazer com que os nossos chakras se alinhem é a meditação. A gente tem trabalhado meditação desde o primeiro momento do nosso curso. É muito importante a gente trabalhar isso na nossa vida, né? A meditação, o que é meditação? Vamos seguir aqui, né? A meditação é uma técnica que desenvolve habilidades como a concentração, tranquilidade e o foco no presente. Trata-se de uma prática ancestral, com raízes na sociedade oriental. Quando pensamos em meditação, já nos vem à cabeça imagens de grandes mestres budistas ou de pessoas com grande disciplina emocional. Mas, na verdade, está muito longe disso. A técnica é acessível e você pode incorporá-la de diversas, sem barreiras, nem mesmo religiosas. Quando meditamos, acabamos aquietando a mente e criando ferramentas internas para lidar com o estresse do mundo, onde somos onde nossos sentidos são muitas vezes influenciados negativamente. Então, a meditação, o objetivo dela é a gente aquietar a mente, fazer com que o nosso pensamento pare. Isso pode parecer meio louco, porque às vezes a gente acha que quanto mais a gente tiver com o pensamento acelerado, mais a gente vai estar interagindo com o mundo, mais a gente vai estar no mundo. Mas é o contrário. Na verdade, quando a gente está com o pensamento acelerado, a gente está em contato com o mundo exterior, só com o externo. Mas a gente não consegue entrar em contato com o nosso mundo interior. Então, quando a gente para os nossos pensamentos, é que a gente consegue entrar em contato com o reino de Deus que habita dentro de nós, com o nosso eu superior, que está lá, no mais profundo do nosso espírito. Né? O nosso espírito ele está guardadinho dentro do nosso corpo físico. A gente já viu um monte de vezes aí em todos os nossos encontros a divisão dos corpos que André Luiz mesmo fez. Né? Então, o corpo físico tem o duplo etérico que o liga ao corpo perispiritual e o corpo perispiritual é ligado ao espírito pelo corpo mental. Então, esse espírito que somos nós, que é a nossa essência, está lá dentro. E para a gente poder se conectar integralmente com o que nós somos efetivamente de verdade, a gente precisa parar nossa mente, parar os nossos pensamentos. E esse é o grande objetivo da meditação, aquietar. Ficar em contato consigo mesmo.
Então, a gente pode tirar 15, 20 minutos do dia para entrar em contato com a gente mesmo, porque a gente vai se tornando cada vez mais consciente. E a consciência é a grande busca da humanidade. Mesmo que ela não saiba, essa é a grande busca da humanidade, nos tornarmos cada vez mais conscientes, porque isso vai nos levar à evolução, vai nos levar àquilo que Jesus nos pediu, a perfeição, daqui a algum tempo, mas é o caminho que leva até lá, a consciência. Além do alívio temporário de sentimentos prejudiciais, como estresse e ansiedade, a meditação transforma a maneira de interagir com o mundo, trazendo à tona o melhor de nossa personalidade. Quanto mais a gente se descobre, quanto mais a gente entra em contato com a gente mesmo, com o nosso eu mais profundo, mais a gente vai descobrindo coisas bacanas em nós mesmos. E a gente vai exteriorizando essas coisas bacanas. Muitas vezes a gente coloca uma casca em torno de nós e essa casca esconde quem nós somos de verdade. E quando a gente medita, quando a gente entra em meditação profunda, a gente vai se descobrindo, a gente vai se achando quem nós verdadeiramente somos. E a gente vai deixando a nossa luz expandir. A gente vai deixando quem a gente é expandir. A meditação guiada funciona? Eu sempre aconselho vocês a fazerem meditação guiada, porque aquela voz, né, que vai falando conosco, ela vai nos guiando e vai fazendo com que, se a gente pensar só no que ela está falando, se a gente focar, na verdade, só no que ela está falando, a gente consiga, então, não sair dali. Se vier um pensamento, deixa esse pensamento passar. Se vier outro pensamento, deixa passar sem julgamento e foca novamente na voz daquele que está guiando aí a meditação. Então, ela funciona? A meditação guiada é um processo em que o participante medita a partir das orientações fornecidas por um praticante ou professor especializado. Assim, a meditação guiada costuma ser conduzida pessoalmente ou por aplicativos, em que são disponibilizados sons ou instruções verbais para que ocorra a meditação. Ela funciona assim. E para quem é iniciante no processo de meditação, é preferível fazer uma meditação guiada do que tentar fazer a meditação somente com a música, porque muitas vezes a gente não vai conseguir se concentrar tanto quanto com a guiada. Então, depois que você já tiver no nível de concentração mais aprofundado, aí você pode sair da guiada e entrar numa somente de música efetivamente. Como meditar? Comece com calma. Então, primeira coisa, né? Você vai sentar em algum lugar ou deitar em algum lugar, não importa. Não precisa ser sentado, deitado, não existe uma regra que diga isso. Então, a gente vai sentar e ficar calmo. Aí a gente vai ligar a meditação no celular para poder começar a ouvir. Posicione-se confortavelmente, sentado ou deitado. Siga uma rotina. 5 minutos por dia. Aí, quando você perceber que você consegue se concentrar mais tempo do que 5 minutos, 10 minutos por dia. Aí, quando você perceber que consegue ir mais além, 15, e você pode ir aumentando progressivamente. Concentre-se. Não se cobre. Deixe os pensamentos passarem. Então, vem um pensamento, deixa passar. Uma coisa muito importante e que ajuda demais na hora da meditação é você focar na sua respiração. Então, a gente inspira, expira lentamente. Quanto mais lentamente, melhor. Inspira, expira. Ela vai ser orientada, você vai ouvindo as orientações e vai focando na respiração. Focar em duas coisas, para nós humanos, é muito difícil. Então, você vai focar no que a pessoa está falando lá na meditação guiada e na sua respiração. Isso vai fazer com que você ganhe uma concentração gigantesca, né? Tenha disciplina, é a última dica ali. Então, você vai se sentar confortavelmente, você vai se colocar confortavelmente, com calma, colocar a musiquinha lá no celular, coloca uma de 5 minutos. A gente fez várias meditações de 5 minutos no início do nosso curso, para alinhar os chakras, uma para cada chakra, né? Então, pode fazer uma por dia daquela.
vão ser 7 dias, porque são 7 chakras. Então, durante uma semana, você vai fazendo uma para cada chakra, 5 minutos. Aí percebe, agora eu acho que eu posso aumentar para 10. Procura uma orientada de 10 minutos lá. Na internet tem um monte, no YouTube tem um monte. Faz orientada. Foca na respiração e na voz da pessoa. E vai se deixando conduzir por essa voz. Vai deixando os pensamentos de lado. Eles vêm, você deixa passar. Eles vêm, você deixa passar. Quando você vê, você vai estar em grande meditação. Né? Você vai conseguir parar os seus pensamentos e quando a música acabar, você vai querer mais. Né? Porque é muito bom estar em contato com a gente mesmo. E quanto mais você se aprofunda na meditação, às vezes o mentor consegue falar com a gente com mais tranquilidade e você consegue discernir que não é um pensamento seu que vem de fora, que é do seu mentor, que é do seu anjo da guarda, que é do seu protetor, né? Muitas vezes a gente vão acontecendo coisas que a gente vai conseguindo acessar o nosso corpo mental, acessar algumas memórias que são importantes para que a gente possa ter o esclarecimento de algumas coisas. Em meditação pode ocorrer muitas coisas bacanas, né? Mas isso vai acontecendo quanto mais você vai se aprofundando, quanto mais você vai conseguindo se concentrar, quanto mais você vai se concentrando na sua respiração, na voz, e quanto mais você consegue ficar sem os pensamentos irem passando. No início vão passar muitos, mas aos poucos eles vão diminuindo, porque aí isso é prática, isso é exercício diário. Outra coisa que pode ajudar bastante no alinhamento dos chakras, outra ferramenta, são os mantras. Os mantras consistem na repetição de pequenas frases. A gente vai repetindo aquilo, e isso é um mantra. Então, outra tática de equilíbrio consiste em vocalizar os mantras, que são os sons semelhantes a cada chakra. Então, a gente pode, por exemplo, entonar o mantra do Ho'oponopono. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Existem vários outros mantras que a gente pode entonar. Também encontramos hoje com muita facilidade na internet, no YouTube, né? Hoje as coisas ficaram muito simples, porque as coisas são muito disponíveis para a gente. Antes, para a gente achar alguma coisa nesse sentido, nossa, era uma dificuldade. Às vezes a gente tinha que pegar um CD emprestado para alguém, ou então ver uma bibliografia, comprar um livro que vinha com CD para poder... Hoje, a gente tem tudo isso à nossa disposição. Então, ficou muito simples fazer pesquisas, né? Pesquisar mantras, pesquisar coisas que são edificantes para que a gente possa, então, aprimorando aí e alinhando cada vez mais os nossos chakras. Aí, até aqui, até nos mantras, a gente está fazendo as coisas de uma maneira individual, sozinhos. Mas se a gente percebe que uma doença acomete o nosso corpo de uma maneira muito agressiva, que um pensamento começa a ser muito agressivo, que um sentimento começa a aflorar de uma maneira muito forte, que existe um obsessor, não sei, de uma maneira muito invasiva na nossa vida, a gente pode se dirigir a um centro espírita e também tomar um passe, assistir palestras, poder, né? Aí, pegar alguém do centro que seja aquele que dê algum auxílio, que dê algum conselho para poder te aconselhar. Então, a gente vai precisar, a partir de um determinado momento, da ajuda exterior, né? Que pode ser encontrada no centro espírita, através do passe, através de uma pessoa que esteja lá para poder orientar a gente, ou através de terapias integrativas, que são terapias que trabalham o corpo holisticamente, de uma maneira total, né? E tem várias técnicas de terapia que são interessantes: Reiki, Theta Healing, radiestesia, barras de axis, aromaterapia, constelação sistêmica, cristais, dentre outras técnicas. Nenhuma delas tem a ver com religiões específicas. Todas elas são completamente fora de religião, mas elas vão contribuir com todas as pessoas no alinhamento dos chakras e na retirada de crenças negativas, de crenças que são bloqueadoras dos nossos chakras. Então, num momento que você já esteja precisando, que você entenda que você precisa de ajuda, você pode procurar também as terapias integrativas. Ou então, uma aula de yoga,
de Tai Chi Chuan, que são técnicas também milenares e que ajudam na harmonização do corpo físico, e com a calma e a música que o yoga e o Tai Chi, as posições que a gente vai fazendo, a gente vai conseguindo também harmonizar os nossos chakras, o nosso corpo de uma maneira integral. O Tai Chi, prática de atividades físicas em geral, é importante para a saúde e equilíbrio do corpo. No entanto, o yoga e o Tai Chi Chuan se diferem nos exercícios tradicionais, já que focam em movimentos precisos e que possibilitam a transição do corpo de uma posição para outra. Dessa forma, ambas as práticas usam a respiração, que é uma técnica que a gente vai usar na meditação sempre, para relaxar a mente, enquanto coordenam músculos, articulações e a mente, para que sejam alinhados com boa energia que flui pelo corpo, permitindo sua circulação sem bloqueios, alinhando então os nossos chakras também. Se a prática for ao ar livre, melhor ainda. O contato direto com a natureza contribui bastante para o equilíbrio mais apurado dos chakras. Outra ferramenta são as afirmações positivas, né? E essa a gente também pode fazer sozinho. Você já deve ter ouvido alguém dizer que as palavras têm poder. E é verdade. Nossos pensamentos e intenções, quando expressados verbalmente, criam a nossa realidade e podem promover resultados positivos e se repetidos regularmente. Positivos ou negativos, né? Se a gente tem mania de falar coisas negativas, a gente vai atrair coisas negativas. Por isso, a prática da afirmação positiva pode atrair coisas muito positivas para a gente. Eu posso, eu consigo, não existem barreiras para que eu possa chegar onde eu quero, eu tenho saúde, a minha saúde é integral, né? A gente precisa fazer afirmações positivas. Veja alguns exemplos de afirmações capazes de equilibrar e fortalecer seus pontos de energia. Eu estou profundamente conectado ao meu corpo. Perdoo o meu passado e me abro para as oportunidades do presente. Sou forte e corajoso. Sou protagonista de minha própria vida. Sou grato pela bondade e amor em minha vida. Eu vivo no momento presente. Então, afirmações positivas, sempre. Então, junto com as orações, com a prece que a gente vai fazer, a gente vai fazendo também afirmações positivas, para que a gente possa, então, se reequilibrar, para que a gente possa, então, harmonizar, para que a gente possa fazer com que os chakras vão se alinhando novamente no nosso corpo como um todo. Aqui, pessoal, eu achei muito interessante a oração do Pai Nosso ligada a cada chakra, né, do nosso corpo. Então, as chaves de cura da oração nos ensinada pelo Mestre Jesus. Então, a gente tem ali, a primeira frase, Pai Nosso que estás nos céus. Ela atua diretamente no chakra coronário, que é esse que fica no topo da nossa cabeça. Responsável pela expansão dessa parte toda coronária aqui da nossa ligação com o mundo superior. Santificado seja o nosso nome, chakra frontal, que é o centro de força, por onde vão entrar, né, e sair também a comunicação do mundo exterior para dentro do nosso corpo e de nós para o mundo exterior. Venha a nós o vosso reino, está ligado ao chakra laríngeo, que é esse chakra que fica aqui na garganta. O verbo e a criação. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa está ligada ao chakra cardíaco, a vontade do coração. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Essa está ligada ao chakra que a gente chama do plexo solar, né? Necessidades materiais. Não nos deixe cair em tentação, o chakra esplênico ou chakra genésico, vinculado às experiências materiais. Livrai-nos do mal, o chakra básico, absorção de energias de dualidade da Terra, certo? Então, olha que bonito, né?
a gente fazendo a oração do Pai Nosso, e o Paulinho falava muito isso, né? A gente pode fazer a oração do Pai Nosso como um mantra durante o nosso dia. E ele nem sabia dessa ligação, depois que a gente descobriu aí essa ligação com os chakras. Então, a gente vai alinhando os nossos chakras naturalmente, porque a cada frase a gente trabalha um dos nossos centros de força. E isso é muito bonito. E agora a gente já está terminando, né, a nossa reflexão de hoje, que vai ser a última sobre esse tema. Mesmo que não saibamos exatamente o que pedir ao Pai, se houver amor em nossos corações, receberemos até o que pedimos. Isso está lá numa fala de Chico Xavier. Aqui a gente tem uma fala de um médico do ano de 1037. A imaginação é a metade da doença. A tranquilidade é a metade do remédio. E a paciência é o primeiro passo para a cura. Então, por isso a gente precisa estar em conexão com a gente mesmo, a gente precisa estar em contato com a gente mesmo, a gente precisa estar sempre ligado àquilo que nós somos, na nossa essência maior, e sermos mansos, como Jesus pediu, né? O primeiro passo para a cura é a paciência. Então, a gente precisa ser paciente, a gente precisa ser calmo, a gente precisa ser tranquilo. A gente não tem que se apavorar com as coisas, se estressar com as coisas, a gente não tem que ficar ansioso com as coisas. E para que a gente possa fazer com que tudo isso diminua, a gente precisa se trabalhar, a gente precisa se exercitar. Então, a gente pode começar esse exercício fazendo essa oração do Pai Nosso o dia inteiro. Começa de manhã, certo? Começa, Pai Nosso que estás nos céus, pensando nas palavras, né? Rezando da boca para fora. E vai passando o dia inteiro em oração. Ah, mas como é que eu vou passar o dia inteiro em oração? Mentalmente. Você está conversando com alguém, você está em oração. Você está equilibrando os seus chakras. E à noite, vamos tentar fazer as meditações de 5 minutos na primeira semana, aumenta mais 5 na segunda semana. Assim, quando você tiver a concentração para aumentar, você vai aumentando cada vez um pouquinho mais. Isso vai fazer com que a gente fique mais tranquilo, com que a gente não tenha imaginações relacionadas à doença. Se o médico diz para a gente assim, a sua doença é irreversível, e a gente acredita naquilo, ela vai ser irreversível. Mas se você fala, não, comigo pode ser diferente, eu vou estar em oração, eu vou entrar em meditação, eu vou entrar em contato comigo mesmo, e pode ser diferente comigo. É diferente com tantas pessoas que se curaram já de cânceres, já se curaram de tantas doenças incuráveis. Por que não pode ser diferente comigo se eu me conectar com o meu eu profundo? Eu posso mudar os meus caminhos. Eu posso mudar isso que eu mesma trouxe para mim. Vamos lembrar? Todas as doenças que o nosso corpo físico tem, foi trazida por nós. Mesmo que ela seja uma doença que a gente tenha adquirido no momento do nosso nascimento, a gente fez uma escolha. Antes da gente reencarnar, a gente fez uma escolha. E a gente pode ir trabalhando isso para poder ir amenizando isso e até mesmo curando isso. Gratidão a todos vocês. Obrigado pela companhia aí nesses 13 encontros que nós tivemos, né? Foi maravilhoso, foi muito bom. Eu espero que tenha sido bom para vocês também, para mim foi. Né? Eu pude também me aprofundar mais nesses estudos, eu pude ir além daquilo que eu já sabia, fazendo sempre esse paralelo, né, entre o espiritismo e a questão dos centros de força. Foi muito, muito, muito importante para mim. Eu agradeço muito aos dirigentes do Centro 3 de Outubro, de Varginha, por ter me dado a oportunidade de estar aqui. Agradeço a companhia de cada um, né, que o viu, seja ao vivo, seja depois, lá no YouTube, ou mesmo no Facebook, as nossas reflexões sobre esse tema que eu considero fundamental para que a gente possa transformar a nossa vida completamente. Gratidão a todos. Até ano que vem, um novo estudo que a gente vai fazer. Namastê.